Bom pessoal, retornando para explicar algumas dúvidas que algumas pessoas tiveram com relação aos dias da semana que esse sistema, no caso, teria fechamento. Se você observou na videoaulas que eu coloquei, eu coloco que o fechamento ocorreria entre uma sexta e um sábado para que pudessem conferir os fechamentos e na segunda já depositariam na conta ou escolheriam um período do mês para processar esses fechamentos. Eu vou agora utilizar um exemplo usando 4 fechamentos para que vocês possam ver como funciona, que realmente 4 fechamentos tem toda semana fechamento. Agora um detalhe importante, se você utilizar 3 fechamentos, você vai ficar uma semana do mês, a empresa que colocar esse sistema, sem poder ter fechamento. Mas vamos voltar ao exemplo de 4 fechamentos, vamos começar aí. Bom, vamos supor que você entrou no dia 3 de janeiro, na empresa aí que utiliza 4 fechamentos. Entre o dia 7 e 8 você participaria do seu primeiro fechamento. Entre 14 e 15 você participaria do seu segundo fechamento. E entre o dia 21 e 22 você participaria do seu terceiro fechamento. Entre o dia 28 e 29 você participaria do seu último fechamento aí, eu estou mencionando o mês de janeiro, não se perca. Você entrou no dia 3. Na última semana aí o fechamento seria já em fevereiro, ou seja, teria tempo para você estar pagando a sua mensalidade. Agora vamos supor que você entra no dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro você teria fechamento no dia 11 e 12. Primeiro fechamento. O segundo fechamento de fevereiro seria o dia 18 e 19, se você entrou no dia 8, lembre-se. E o terceiro fechamento seria entre o dia 25 e 26 de fevereiro. O último fechamento, no caso, já que você tem que participar de 4 fechamentos, seria no dia 4 e 5. Como o dia 8 cai no dia 8 de março, cai em dia de feriado, você teria que pagar antes. O que é que eu quero dizer com isso? É que sempre que você entra no sistema, você sempre vai ter que pagar um pouco antes da sua data de vencimento para que você possa participar, no caso do fechamento. Porque vamos supor que sua mensalidade caia num dia de sexta-feira ou no dia de sábado. Você não poderia participar do fechamento. Você continuaria ativo, mas não participaria. Então, sempre que você participar desse sistema aí de 4 fechamentos, faça o máximo de pagar sua mensalidade dias antes. Se sua mensalidade for vencer, por exemplo, vamos pegar o mês de março, por exemplo. Se você entrou no dia 11 de fevereiro, vamos voltar o exemplo agora, voltar 11 de fevereiro. Se você entrou no dia 11, primeiramente, se você entrou no dia 11, você não ia ser ativado nesse dia, mas sua mensalidade ficaria para esse dia. Então o que acontece? Você não participaria mais daquele fechamento daquele mês que acredito eu que a empresa não poderia estar processando o fechamento antes. Então o que acontece? A empresa ela tem que colocar alguma norma em que as pessoas só podem entrar até a quinta-feira. Só podem pagar sua mensalidade da quinta-feira. Porque isso faz que a pessoa tenha um tempo maior para poder estar pagando sua mensalidade sem correria. Então, se o cara entrasse, por exemplo, no dia 11, ele teria um sério problema de pagar, porque no outro dia 11, como você está vendo no 11 de março, cairia também na sexta-feira. Então, ele teria que pagar um pouco antes. Então, o ideal é que a empresa não coloque, só coloque, no caso, até quinta-feira para pagar, independente, no caso que eu falo, do mês em questão. Qualquer mês aí que você pegar, sempre coloque quinta-feira. Fala pro pessoal, só pague até quinta-feira, independente do dia. Se o dia, por exemplo, se você for ver um dia incomum, por exemplo. Vamos supor que você, deixa eu pegar aqui, porque geralmente as semanas são sempre iguais, então não muda muita coisa. Mas um dia que muda bastante é o dia 25 aí de janeiro aí. Se você ver, cai na terça-feira. No outro mês já vai cair na sexta, ou seja, você não poderia participar do fechamento. No outro mês de março também vai cair numa sexta. Aí já em abril já cai numa segunda. Então se você entrar nesses dias aí, você faz o possível de sempre pagar antes. Se você entrar no dia 25 de janeiro, por exemplo, isso eu só estou exemplificando o que pode ocorrer com o sistema funcionando, já que cada mês se apresenta de uma forma diferente.
Aí está aparecendo na sexta-feira que dá para pagar. Tente pagar na quarta-feira. Na quinta-feira não, ou quinta-feira mesmo, já que já tem tempo para fazer a compensação bancária. Não pague no dia da mensalidade jamais, que você vai perder o fechamento. E é complicado para a empresa aí estar esperando esse pagamento ser processado. Então, regra desse sistema de 4 fechamentos. Sempre pagar sua mensalidade, se puder, a depender do mês, antes dela vencer. Dias antes, 2 ou 3 dias antes. Isso vai ajudar bastante aí a empresa a estar processando seus pagamentos. E agora vamos começar uma regra básica para empresas que querem colocar com 3 fechamentos apenas, para que fique um pouco mais barato. 3 fechamentos agora. Sistemas que usam 3 fechamentos têm uma regra básica. Do dia 1º ao dia 7 do mês, no início do mês, nunca deve ter fechamentos para que não tenha prejuízos aos associados e nem à empresa que utiliza o sistema. Então, regra básica, do dia 1º ao dia 7 do mês não tem fechamento. Nunca deve ter. Bom, vamos continuar. Se do 1º ao dia 7 não pode ter ninguém entrando na empresa, o sistema no caso é bloqueado, só fica fazendo sua apresentação. Então vamos supor que você, vamos pegar o mês de janeiro por exemplo. Vamos supor que você tenha entrado no dia 10 de janeiro. Como são 3 fechamentos, dia 14 e 15 é o primeiro fechamento que você participa. Dia 21 e 22 é o segundo fechamento que você participa. E dia 28 e 29 esse é o último fechamento que você participa. O que acontece? Se é dia 10, fica muito longe para você pagar a sua mensalidade. Mas se você for ver, no dia 31 ao dia 5, ainda está naquela regra que eu lhe falei, do 1º ao dia 7. Então, primeira semanazinha de fevereiro, no caso, não teria fechamento. Aí, no caso, teria tempo para que você pagasse lá para o dia 10 de fevereiro. Só que existe outra coisa que acontece, que algumas datas, no caso, possa ser que tenha algum tipo de feriado ou seja muito perto da regra. Vamos um exemplo simples aqui. Deixa eu pegar aqui um número aqui aleatório para que você entenda. Vamos supor que você entre no dia 27. Vamos pegar 27 de janeiro. Se você entrou nesse dia já no finalzinho já, você participa do fechamento sim, de janeiro, que é dia 28 e 29. Só que fica faltando 2 fechamentos ainda. Fica muito distante. Aí o que acontece? Participou de um fechamento. Fevereiro, primeira semana de fevereiro, dia 4 e 5, não tem. Fica mais 2 fechamentos para você. Lembrando que você entrou lá no dia 27. Dia 11 e 12 é seu segundo fechamento que você participa. Dias 8 e 19 é seu último fechamento. Seu dia é 27. Olha o que acontece agora. Se você for entrar nessa semana, o seu fechamento ia cair, sua mensalidade, desculpe, ia cair no dia 27, que daria no domingo. Então o que acontece nesses casos? Como a data fica muito distante para a pessoa pagar, você faça um esforço e tente pagar sua mensalidade antes de sua data de vencimento para que você participe do fechamento daquela semana. Vou colocar com outros números e eu vou colocar esses números no final, que são os números, acho que as pessoas vão ficar mais preocupadas. Vamos supor que você entre agora no número, vamos colocar 27 já foi um número já extremo, muito perto, mas vamos supor que você entre no dia 23. Vamos pegar agora o mês de, no caso, março. Você entrou lá no dia 23 de março, participou de um fechamento. Aí na última semana, pela regra que do dia 1 até o dia 7 não pode ter fechamento, então o que acontece? Repare o seguinte, você entrou lá no dia 23 de março ou 24, tanto faz, só para ilustrar. Vamos considerar 23. Participou do fechamento 25, 26. Agora o que acontece? A primeira semana de abril está dentro da regra aqui do dia 1º ao dia 7. Então não tem fechamento nessa primeira semana de abril e nem tem fechamento na segunda semana de abril. Por quê? Porque está dentro da regra. Do dia 1º e 7 não pode ter. Você só participou de um fechamento? Então participaria do fechamento do dia de 15 e 16 e do dia 22 e 23. E voltaria a receber seus bônus, a participar do fechamento agora, o final, lá para o dia 29 e 30. Teria um fechamento, mas antes você pagaria a sua mensalidade. Então aqui vai resumindo a regra ao todo para 3 fechamentos.
Sempre que em uma semana caia entre o dia 1º ao dia 7, mesmo que ela caia, como você viu no sistema, como você viu no exemplo aí, caia já perto de acabar a semana, não deve ter fechamento de forma alguma. Caiu dia 1º a dia 7, não deve ter fechamento, deixa para semana posterior. Mesmo como acontece aí no caso aí de abril que você está vendo aí, que ainda tem 8 e 9, mas caiu dia 7. Até dia 7 não deve ter fechamento. Não façam isso porque, como você notou aí, pode ter essa falha no sistema. Eu vou ter que repetir o exemplo para que vocês entendam. Novamente, você entrou no dia 24. Participou daquele fechamento. 1º de abril está na regra de 1 a 7. Não tem fechamento na primeira semana de abril. Na segunda semana de abril não tem fechamento também. Como você só participou de um fechamento, fica faltando 2 fechamentos. 15 16, segundo seu fechamento, 22 23, seu terceiro e último fechamento. Aí você pagaria a sua mensalidade aí. Como 24 é no domingo, você pagaria a sua mensalidade então, no caso, antes desse dia, para poder estar participando dos fechamentos. Então, resumindo tudo, tente pagar a sua mensalidade sempre antes do dia, que ela vence, logicamente. E para as empresas que querem colocar 3 fechamentos, que é no caso um pouco mais barato, utilize a regra de 7 dias. Que os primeiros dias da semana, independente que caia faltando alguns, 8 ou 9, como você vê em abril, nunca devem ter fechamento nesses dias para não prejudicar os associados. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as regras, tanto dos dias aí de fechamento de pagamento da mensalidade e as regras também que você viu, como é que o sistema funciona nos fechamentos dele, os valores para que todos tirem da cabeça essa ideia de furo do sistema. E agora podem continuar aí na sequência aí com o curso, com a primeira parte de cálculos. Muito obrigado aí e te vejo em breve.